amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Doutor Ayata, o 06, para trazer para vocês aí um vídeo a mais para o canal. Dessa vez o review da luneta Discovery FFP, primeiro plano focal. No meu caso aqui, esse review será da Discovery VTZ, tubo de 30 mm, 6 por 24 por 50, com paralaxe lateral. Vamos tentar analisar essa luneta e trazer para vocês aqui o que o Dr. Ayata conseguiu de informação e extrair sobre ela. Haja visto que é hoje, pelo preço, uma das lunetas mais cortejadas aí do mercado. Então vamos começar o nosso review aí, trazendo algumas informações para vocês. Sobre a fabricante da luneta Discovery, é a Zimbabwe Yorbird Trading Company, antiga Yorbird Optical Network, sediada na China, mas com ramificações na Rússia, na África do Sul, na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Portanto, uma empresa já com tentáculos em diversos continentes e países, visando a expansão e a entrega dos seus produtos ao mercado do tiro e de óptica em geral. Essa empresa tem procurado se especializar no mercado óptico curvo. O que é isso, Dr. Ayata? Quando a gente começa a mexer com elementos ópticos que usam lentes para adquirir imagens, seja para fotografia, seja para telemetragem, ou seja, simplesmente para mensuração, usa-se instrumentos ópticos curvos. São lentes que, ao invés de serem planas, algumas delas podem ter uma certa curvatura. Sendo que, por exemplo, uma lente de uma câmera fotográfica profissional, embora você veja só o vidro da frente da lente, vamos dizer assim, ali dentro tem outros tantos elementos daqueles que não só tem uma certa curvatura, como tem também um certo posicionamento que não é retilíneo. Às vezes o primeiro elemento é assim, o segundo é assim, o terceiro é assim. Essa diferença de curvatura e de angulação dos elementos corrigem e tem por objetivo corrigir distorções na imagem, distorções na entrada de luz, distorções na composição das cores e automaticamente ofertar àquele que vai ver a imagem, seja de forma ocular ou seja impressa, a melhor fidelidade de contraste de cores, de contornos tridimensionais e de inserção de luz. Por isso que a imagem de uma câmera fotográfica profissional é tão melhor do que de uma câmera comum, que não consta com essas disposições de elementos curvos ou inclinados. A empresa que produz a Discovery tem se especializado em aquisição óptica com lentes que partem desse princípio, e isso também foi inserido nas suas lunetas. Você entra no site para comprar, seja do AliExpress, seja do eBay, ou seja do Mercado Livre ou de outro fornecedor, e você vai encontrar uma gama muito grande de lunetas Discovery, com nomenclaturas diferentes e valores de zoom e objetivas diferentes. É a VTT, a VTT3, a VTZ, a VTZ-SF, etc. Qual é a diferença que existe entre as diversas linhas que a Discovery põe à disposição no mercado? Diferenças como, por exemplo, o material com a qual são construídas. Algumas são construídas principalmente na parte interna com materiais um pouco mais resistentes.
porque são destinadas a uso em campos que são mais nocivos ao funcionamento da luneta, que agridem mais a luneta, ou armas que agridem mais a luneta. São diferentes também, porque tem diferentes tamanhos de abertura de objetivo. Uma é 50, outra é 40, a outra é 32, diferentes tamanhos de tubo, diferentes poder de zoom e, sobretudo, diferentes retículos. Quando você entrar, você vai ver um tipo de retículo, outro tipo. O atirador deve procurar um retículo para o uso do dia a dia dele, porque senão ele compra um retículo que ele sequer vai entender as informações que aquele retículo passa e o que ele te propicia, e vai perder porque não faz parte do seu uso ou porque você não vai dominar. Então existem retículos que são pensados em caça, retículos que são pensados em tiro de precisão, retículos que são pensados em diversão, retículos que são pensados em campos de batalha. Esses normalmente são mais elaborados, eles têm uma série de condições de te dar informações, de te municiar de informações e de cálculos diferentes, porque naquele momento você demanda aquilo. Então essas diferentes linhas são diferentes porque são propostas diferentes de lunetas para aplicações diferentes. De forma que você não deve escolher pela beleza só, pelo zoom. Você não deve escolher só porque o retículo é um retículo diferente. Você deve escolher uma que realmente se aplique àquilo que você deseja, ao tipo de arma que você vai usar e ao ambiente ao qual ela estará exposta. Algumas dessas lunetas vêm ditas à prova de choque e algumas à prova de água. Elas são realmente à prova de choque, sim, até um determinado fator de choque. É uma ilusão de qualquer um de nós pensar que você vai comprar uma luneta dessa de 100, cento e poucos dólares, de 80 dólares, e ela tem uma resistência, por exemplo, de uma Leopold de 2.500 dólares. Nós não podemos ser inocentes e nécios a esse ponto. Ela resiste sim a um determinado grau de choque, mas muito menos do que uma luneta classe A realmente. Ela vai fazer muita coisa que a classe A faz, sem toda a estrutura no geral que a classe A tem. E quando se diz a prova d'água, não quer dizer que você vai poder jogar isso aqui dentro d'água. As lunetas Leopold, por exemplo, podem ser colocadas dentro d'água literalmente. O ser usado por um mergulhador. Porém, essas, quando se diz a prova d'água, o que se quer dizer é que se você estiver no campo de tiro, começou a chover, neblinar, ela tomou um chuviscozinho, ela não vai, por isso, oxidar ou se danificar. Mas não quer dizer que ela pode ficar exposta plenamente à água, porque você terá problemas, não só no funcionamento das peças móveis, como nas poucas partes que leva polímero ou borracha, que fica pegajoso, e depois para tirar, meu amigo, é muito difícil. É bom termos noções desses detalhes para não sermos simplistas neles. Um diferencial das lunetas Discovery é a predileção pelo paralaxe lateral, diferente de algumas que vêm com paralaxe frontal. Segundo os entendidos de luneta, quando você tem o paralaxe lateral, você tem um ajuste mais fino das distorções e aberrações e variações visuais. Quando é frontal, você não mexe só no ajuste de paralaxe, você mexe também na distância focal, que leva em consideração a entrada de luz, a conversão dessa luz e a saída da luz na pupila. Se você mexe numa das lentes, você mexe em tudo isso. O paralaxe lateral não, ele te dá a condição simplesmente e unicamente de mudar a aberração sem promover variações, porque as duas lentes principais, que é
a objetiva e a ocular permanecerão fixas. O objetivo desse slide grande não é dar à luneta um design só diferente, é possibilitar marcações micrométricas para, por exemplo, quem trabalha com ou atira de field target, que ele faz anotações e normalmente cola no slide lateral, de forma que ele tem ali numerações micrométricas, que ele sabe ajustes finíssimos, para que ao atirar em alvos em distâncias diferentes, isso faça conferir de forma muito precisa o ponto de visada com o ponto de impacto. Outro diferencial nas lunetas Discovery, não em todas, mas na maioria delas, é a predileção por um tubo de 30 milímetros e não de 25, como são a maioria das lunetas que chegam à nossa mão. Eu gostaria de colocar aqui uma informação acerca disto, é porque normalmente no mundo do tiro entende-se que, sendo esse tubo um pouco mais grosso, vamos dizer assim, maior, ele vai permitir maior entrada de luz e, portanto, você vai ter uma imagem mais clara. Ou se você atirar durante o entardecer ou na penumbra, o que ficaria mais escuro numa luneta de 20 milímetros, nessa aqui ficaria mais claro. Isto é verdade parcialmente sim. Por que parcialmente sim? Porque no caso de lunetas de tiro, não basta o tubo ter 30 milímetros, mas o anel constritor do retículo e do tubo eretor tem que também ser um pouco maior. Por que isto? Porque se você tiver o tubo de 30 milímetros e o anel constritor que fica aqui dentro for de 20, embora entre 30 milímetros de luz até o anel, do anel para lá ele fecha essa quantidade de luz para 20. Portanto, ela fica perdida porque ela se dissipa só na primeira parte da luneta e não chega à parte principal, que é a parte dos olhos. Por isso que a Leupold é uma das poucas empresas que produz com tubo de 35. Porque produzindo com tubo de 35, a claridade real que chega ao olho chega a ser 32, 30. Mas dificilmente o tubo de 30 permite que chegue os 30 de luz do seu olho, porque aqui dentro, pela construção da luneta, existe um anel que tem que ser menor do que os 30, senão ele não caberia aqui dentro, e que automaticamente estrangula a quantidade de luz ali. No entanto, embora eu não tenha desmontado para saber quanto é a constrição que está aqui dentro, imagino eu, pelo que eu percebi na luneta, que é um pouco mais dos 20 que nós temos aí, portanto dando sim uma visada mais clara, uma visada mais privilegiada, formando uma imagem melhor dos alvos que o atirador pretende acertar. As lentes da luneta Discovery, elas são, tanto a ocular quanto a objetiva, revestidas por um verniz. É como se fosse uma pintura, que se você observar quando você receber, você vai ver que ou é verde ou é vermelho. Para que serve esse revestimento? Esse revestimento serve exatamente como se fosse um filtro polarizador, que vai não só agregar proteção contra fungos à lente, mas também fazer contrastes em regiões ou em elementos onde a incidência de luz causa aberração cromática. Por isso, vou voltar ao princípio da câmera fotográfica, que o fotógrafo profissional fotografa um céu e ele fica um azul tão lindo, ele fica uma flor, um vermelho tão vívido,
É claro que tem a parte de edição laboratorial, digital, mas a lente, quando ela tem esse revestimento, ela polariza as cores, atenuando aquelas que são mais intensas por efeito da luz e vivificando aquelas que por questão de cores não se expressam bem quando reagem com a luz incidente sobre elas. Então são lentes que são limpas e são revestidas. O interior da luneta vem preenchido por nitrogênio, que é um gás um pouco mais frio, que tem a função de ser um anti-embaçante, para que se você tiver aqui a sua luneta e for para a Sibéria, ela não vai embaçar lá. Esse embaçamento, ele é semelhante ao que acontece quando você está dirigindo seu carro e começa a chover, e você sobe os vidros e de repente o para-brisa fica embaçado, e você tem que ligar o ar ou dar um jeito para desembaçar. O nitrogênio impede isso. A selagem com nitrogênio é um agregado muito interessante, principalmente para quem mora em regiões úmidas ou regiões muito frias, e a Discovery agrega esse benefício às suas lunetas. Proteção das lentes. Ela vem com uma proteção tática, que são os flips dianteiros e traseiros, que protegem quando você não estiver usando a luneta, vai proteger as lentes, e ao usar com apenas um toque e de uma forma muito tática, você tem a proteção da sua lente. O segundo nível de proteção está no distanciamento em que as lentes se encontram do ponto de visada. Além de ser uma luneta que tem um alívio de olho bem confortável e mais distante, ela é uma luneta que a primeira lente fica por volta de 1,3 cm de distância de tudo aquilo que atinge a borda da luneta. E a lente objetiva, isso é ocular, a objetiva fica mais ou menos 2 centímetros. Este modelo aqui, a VTZ 6x24x50 SF, ainda vem com um prolongador, um tubo prolongador, para ser acoplado à parte dianteira da luneta. Qual é o objetivo deste equipamento aqui? Estender o tubo da luneta para que em momentos em que o sol é praticamente frontal, ele não venha incidir sobre a lente da luneta, tanto denunciando a posição do atirador à caça ou ao inimigo, no caso de uma guerra, quanto impedindo que ele, por reflexos diversos decorrentes da incidência direta de luz, tenha a sua visada prejudicada. Porém, se vocês amanhã adquirirem qualquer equipamento que leva esse prolongamento aqui, e você vier a optar por usá-lo, você vai ver que o alívio de olho muda quando você coloca esse equipamento, porque ele estreita a entrada de luz e automaticamente, para que você veja o tubo todo aberto, você precisa de compensar isso chegando o olho um pouquinho mais perto. Porém, não implica em não conseguir visadas boas, e pelo benefício que traz, vale muito a pena. Outro diferencial nas lunetas Discovery é porque elas vêm com a proposta de serem SFP ou FFP. O que é que uma difere da outra? As lunetas FFP, quando você der um zoom, o zoom não vai acontecer só no alvo, vai acontecer no alvo e no retículo, de forma que você terá o retículo se ampliando junto com o alvo, e você não vai precisar, a cada zoom que der, zerar novamente a luneta.
Se ela estiver zerada a 10x, você der um zoom de 24x, ela vai continuar atirando no ponto. Se você diminuir o zoom para 6x, para 4x, ela vai continuar atirando no ponto. O que muda é apenas o tamanho do alvo e do retículo, mas não o ponto de acerto no alvo. As SFP, quando você dá o zoom acontece só no alvo, só o alvo amplia, o retículo continua do mesmo tamanho. Portanto, elas demandam que para cada faixa de zoom você faça uma nova zeragem. Elas são mais trabalhosas nesse aspecto. Agora, qual das duas é melhor do que a outra? A meu modo de ver, ambas têm aspectos positivos e ambas têm aspectos negativos. Vou falar o aspecto positivo da luneta SFP, aquela que o retículo não sofre o zoom. O aspecto positivo dela é que você tem o retículo sempre todo na sua lente. Se ele tem, além da interseção das linhas horizontais e verticais, se ele tem 5 dots acima, 5 dots abaixo e 5 dots para cada lateral, se você der um zoom de 30x, você continua vendo 5 dots. E o retículo está sempre do mesmo tamanho em relação ao alvo. Esse é o ponto mais positivo dela. Porém, é negativo que você tem que fazer uma nova zeragem a cada zoom que você aplica. A luneta SFP, que é essa aqui, que é aquela que quando você dá o zoom acontece no retículo e no alvo. Vantagem, você não precisa de zerar. Uma vez zerada qualquer faixa de zoom, ela vai estar pronta para o disparo certeiro. Desvantagem é você ter o retículo cada hora de um tamanho. Se você põe em 6x, o retículo aparentemente fica pequenininho para você ver, e você vê todo o retículo, mas ele fica pequenininho, e se ele for muito fininho, você nem enxerga direito o pontinho central para fazer o disparo. Quando você dá o zoom, o retículo ganha tamanho, ele fica um pouquinho mais grosso, mas você perde parte do retículo, porque à medida que o zoom vai acontecendo, se ele é desse tamanho, ele vai sumindo dentro da luneta, e às vezes no zoom máximo você tem só o miolo do retículo, as outras partes sumiram do seu campo visual quando você aplicou o zoom. Então ela tem essa desvantagem. Porém, a meu modo de ver, entre o que um tem que oferece de bom e ruim, o outro, eu prefiro as lunetas de primeiro plano focal, as FFP, como é o caso desta aqui. É uma luneta relativamente robusta, tem o peso de por volta de 650 gramas sem os montes. Quando você coloca o monte, ela sobe por volta de 720 gramas. Ela vem com montes que você pode pedir para trilho de 22 milímetros ou trilho de 11 milímetros. Isso você deve estar atento quando você for comprar, para não comprar o monte errado em relação ao trilho que você dispõe. E são montes reforçados, com 4 parafusos por cima para prenderem a luneta e 2 para prenderem no trilho. Portanto, são montes que realmente dão conta de segurar a luneta. Sendo que, no caso dessa aqui, o monte traseiro vem com stop monte, que é aquele furinho aqui dentro onde tem um parafusinho, que você prende esse parafusinho no stop monte do trilho e você tem a sua luneta mais fixa, ou a certeza de que à medida que dispara, ela não vai deslizar no trilho da sua arma. Ela tem o tubo de 30 milímetros, o que é muito bom e dá uma visada muito clarinha. E ela tem aqui atrás o controle de zoom, que vai, no caso dessa aqui, de 6 a 24x de zoom. Eu fiz algumas filmagens que eu vou mostrar mais no fim aí, para vocês verem realmente o poder de ampliação dessa luneta. A 24x é como se você estivesse atirando um alvo a mais de 300 metros a 20 metros de distância. Portanto, ela vai te dar condições de fazer disparos a longa distância
com muita precisão. E nem porque foi aplicado o zoom máximo, o retículo ficou por ampliar junto com a imagem tão grosso que você não veja o ponto que você deseja. É uma das diferenciais desse retículo. Ele foi tão bem projetado que se você der o zoom máximo e você precisar de atirar num caroço de feijão, o retículo não tampa o caroço de feijão, apesar de continuar plenamente visível para você escolher que ponto do retículo você quer fazer coincidir com o seu impacto. Então ela tem realmente essa faixa de zoom muito generosa e é muito nítida em todas as faixas de zoom. Há lunetas em que quando você aplica o zoom, você precisa de mexer na dioptria ou mexer na distância da objetiva, porque em determinadas amplitudes do zoom, a imagem fica um pouco desfocada. Não é o caso dessa luneta. A ótica dela é onde eu entendo que realmente a Discovery trabalha com ótica curva. Ela tem uma ótica tão maravilhosa que a qualquer distância do zoom você vê o alvo plenamente limpo e nítido. Sem dizer que suas lentes são tão boas que você não vê ponto obscuro, você não vê nada que você possa dizer assim, não estou vendo isso aqui direito. Pelo contrário, o alvo todo fica muito bem iluminado, muito bem caracterizado. A ótica dessa luneta é uma das melhores que eu já vi. Não vi nada melhor. Sendo que o anel do zoom, ele tem, você pode tanto optar por colocar aqui um pomozinho que vem para você prender aqui para facilitar você girar, ou deixar o giro simplesmente manual, como é o caso que eu estou fazendo aqui. Sendo que o anel de zoom é todo numerado para você ter noção em que zoom você está. Outra coisa interessante nessa luneta são os ajustes de elevação e de lateralidade, que vem com travamento depois de você fazer o ajuste que você deseja, porque para você ajustar tanto uma torre quanto a outra, você puxa essa parte superior da torre para cima, então ele permite o giro para o ajuste, e uma vez que você chegou ao ajuste, você vai simplesmente empurrá-lo novamente para baixo e ele está travado. O que facilita muito, como já aconteceu comigo, de esbarrar sem querer aqui e a luneta andar alguns cliques para frente ou para trás. Sendo que os ajustes, tanto de elevação e de lateralidade, são 1/8 de moa. Portanto, um ajuste muito fino. Você precisa de dar 8 cliques para 100 metros o seu retículo subir 1 moa. É diferente de algumas lunetas que esse ajuste é 1/4. É como se fosse assim, a cada 4 cliques, vamos imaginar que a parte de baixo da lente da câmera, vocês observem a minha mão, a cada 4 cliques eu preenchi a lente inteira. Esse aqui não, são necessários 8, então você põe o retículo de forma mais fina onde você deseja, tanto na elevação quanto na lateralidade. Outra coisa que essa luneta tem que é fenomenal é o ajuste de paralaxe. Vou dizer para vocês por quê. Porque é uma luneta que de 10 metros, literalmente eu atestei a 10 metros aqui na sua ótica, e a 340 metros, o ajuste de paralaxe funciona, mas funciona perfeitamente bem. Não tem como você pôr um defeito que naquela faixa de zoom a imagem tenha fica perfeito. É também a primeira luneta que eu vi que tem um ajuste paralaxe tão fino desse jeito, dando condições de em qualquer faixa de zoom, em qualquer distância, você ter uma visada perfeita do alvo, sem ter como colocar defeito. Sendo que esse slide aqui, ele pode também ser retirado. É só você desconectar essa parte azul e você tira, e você pode ou não usar esse slide maior, de acordo com o que for a sua necessidade, ou a sua arma. Há armas que você quer atrapalha esse giro. Mas
Há armas que isso não acontece. Sem dizer que o ajuste paralaxe dela vai desde 10 metros até o infinito. E confere, eu medi aqui direitinho 50 metros ou 50 jardas com ajuste de 50 ou muito próximo, o que é muito bom, mostrando que realmente houve um trabalho de matemática e de física para a instalação do paralaxe lateral. De forma que é uma luneta que, em relação à visada, eu não vi nada melhor. Com certeza existe? Com certeza existe. Mas eu tenho aqui algumas lunetas, nenhuma delas chega a 60% do que essa luneta aqui me mostrou. Realmente eu fiquei surpreso com essa luneta aqui. Outro ponto positivo dessa luneta é esse espaço que ela tem reto no tubo entre a área das torres e o início do sino da objetiva, o espaço da torre até o anel de zoom da ocular. Ela tem um espaço generoso aqui, de forma que você pode, ao colocar os montes aqui, tanto estreitar, se você tiver pouco espaço, conforme as PCPs tem pouquinho espaço para você colocar os montes, quanto alongar conforme a arma que você tiver, propiciando que essa luneta possa ser colocada em armas que tem um castelo curtinho, ou que tenha trilho longo, ou rabo de andorinha longo. Isso aqui foi muito bem pensado, além de propiciar o fato de você deslizar a luneta de forma com espaço maior para frente ou para trás, dependendo do tamanho da coronha da sua arma, que às vezes a coronha é curtinha, você precisa que a luneta esteja mais avançada. Ou a coronha é mais longa, você precisa que a luneta volte para trás. Então ela tem esse espaço aqui de por volta de mais ou menos 5 centímetros, que dá uma mobilidade enorme sobre os trilhos por parte dessa luneta aqui. Quanto ao teste de se o FFP dela, se por trabalhar com o retículo no primeiro plano focal, se o alvo fica no mesmo tamanho, se você estiver na faixa de 6x, e quando o alvo no retículo, e quando você amplia o zoom, ambos permanecem inalterados, mostrando que a luneta não perde a zeragem. Essa aqui também atende muito bem esse princípio. Você põe num alvo a 6x, põe o retículo exatamente naquele ponto que você quer. Você pode aumentar o zoom todo, que você vai ver que o alvo vem junto com ele, o retículo também se magnifica, porém o retículo não muda de posição, ele continua apontando para o mesmo ponto e mantendo a mesma proporção que o alvo ocupa em relação aos dots. Então realmente é uma luneta que depois de zerada, você vai poder aplicar e tirar zoom sem ter nenhuma dificuldade de continuar acertando dentro da mesma proporção que foi a zeragem ao zoom que você escolheu naquela hora. O retículo dessa luneta é um prazer à parte. Além de ter e de ser 1000 dot, ele tem o Ralph 1000 dot e ele tem, além do ponto central de zeragem, depois de 4 dots acima, você tem como se fosse novamente um segundo ponto de zeragem lá em cima, porque um pequeno desenho de uma linha horizontal forma novamente com o eixo vertical um segundo ponto de mira, inclusive não só pela interseção dos dois lá em cima, mas porque existe um pontinho para mira pontual onde você quer naquele lugar. Ele tem um acima e tem 2 abaixo, de forma que você não vai precisar só de contar quantos dots abaixo você vai atirar, não. Conforme a quantidade de dots, de acordo com o declínio do seu chumbo, você vai ter como se fosse um retículo especial para o tiro, compensando queda, e um retículo especial para o tiro compensando elevação, que é onde essas linhas horizontais cortam novamente o eixo ou se aproximam novamente do eixo vertical, te propiciando como se fosse 3 retículos dentro de um único retículo. Sem deixar de mencionar, é claro, que é um retículo gravado na lente ou colado na lente, que traz a vantagem de você saber que o seu retículo nunca vai partir com
tranco da arma. Então, um retículo fininho, mas visível, perfeitamente visível a 6x, e um retículo que continua muito fininho, perfeitamente visível a 24x, te dando condições de, independente da faixa de zoom que você escolha, você ter uma visada extraordinária. Essa luneta aqui veio com um problema, que é que a torre de ajuste de lateralidade do retículo, você gira a torre, mas o retículo não se movimenta. Ela está desconectada do tubo de lateralização do retículo lá dentro. Então ela não é funcional, porque ainda que você consiga ajustar a elevação, a lateralização você não consegue ajustar. O que condena a luneta, por isso eu a estou devolvendo. Tá? Eu não comprei ela da China, eu comprei ela de um fornecedor aqui no Brasil, pessoa muito bacana, que aceitou a devolução. Eu a estou devolvendo porque ela trouxe este problema. Pessoal, em função da luneta não permitir ajustes e eu ter que devolvê-la, fica faltando a parte mais importante talvez no review, que mostrar ela na prática. O ideal era mostrar ela pegando o alvo em 6x, dando zoom até 24, mostrando que nem o alvo nem o retículo muda nem de posição nem de proporção dentro do retículo. Seria mostrar, por exemplo, um teste de precisão com ajuste em 6, em 10, em 18, em 24. Mas eu não tenho como fazer isso porque a luneta veio com problema, eu não posso montá-la na arma. E agregar marcas à luneta, já que eu vou devolver. Então, infelizmente, essa parte prática, apesar do vídeo ter ficado muito longo aqui, eu vou deixar para um segundo review prático, vamos dizer assim, dela, porque eu pretendo adquirir a luneta, não vou ficar com essa porque deu problema. Mas tão logo for possível, eu vou pegar uma outra luneta e vocês então verão essa mesma luneta em testes práticos. Desculpe o vídeo longo e agradeço ter assistido. Valeu!